Medini, sou aqui do time de distribuição de fundos aqui da XP. Hoje, junto com a gente, Guilherme Teixeira, Fábio Kahn e o Shu Kong, que são responsáveis pelo time de gestão do Private Equity. Primeiramente, até gostaria de agradecer o interesse por um assunto que eu acredito que seja até relativamente novo, né, dentro desse universo de investimentos. Acredito que alguns de vocês, eventualmente, já teve contato com esse tipo de produto, né? A gente vai falar aqui sobre um tema que é denominado de SPAC, né, que é um tema que já é conhecido, já é bastante comum dentro do mercado americano, mas em breve a gente vai trazer maiores detalhes. Mas antes, de fato, de passar a bola, acho que é importante deixar claro que aqui a gente vai falar sobre esse tema SPAC, mas, na verdade, a gente tem por trás disso tudo uma tese que é uma possibilidade de investimento via um fundo local. Tá? Esse fundo local, ele está disponível já na nossa plataforma, tá? A gente subiu hoje ele é a partir das 9 horas, e ele funciona como um fundo, como qualquer outro que a gente tem hoje dentro dos nossos sistemas, tá? Então, toda a parte operacional para investimento desse fundo é exatamente a mesma que você faria para dentro de qualquer investimento hoje de produtos dentro da casa. E antes de passar a bola, né, acho que deixar claro que quando a gente fala, né, num produto como um SPAC, né, no investimento numa tese como essa, o mais importante são as pessoas que estão por trás daquele investimento, né, e aqui, de fato, a gente tem um time que a gente chama o time de primeira linha, né, Chu, Guilherme, Fábio, são pessoas que trabalham já há muitos anos dentro desse universo de Private Equity, né, eles têm diversos cases que estão extremamente reconhecidos, né, são de fato conhecimento de vocês, né, o Odontoprev, Stone, Madeiro, a própria XP foi uma investida pelo Shu Kong ali em 2010, naquele momento a empresa valia só 500 milhões de reais, então de fato acho que aqui a gente tem uma oportunidade de conversar um pouco mais sobre essa tese de investimento e aproveitar também para tirar todas as dúvidas que vocês tenham em relação a um produto como esse, tá? Então assim, quem daqui eventualmente já participou até da nossa distribuição do XP Private Equity no ano passado, eventualmente já teve contato também com esse time de gestão e também acho que já tem até uma relação, né, do quanto esse time aí tem entregue em termos de resultado, né, relembrando que o produto já teve uma valorização em menos, um pouco mais aí de 12 meses. Então, deixar aqui a bola para que o time de gestão conte um pouco mais sobre esse projeto do SPAC, e aí depois eu volto mais uma vez para reforçar a forma como a gente está constituindo esse acesso ao IPO que vai rolar lá fora. Então tá bom? Obrigado a todos, Chu, a bola está aí contigo. Bom dia a todos, e antes de começar, eu gostaria de fazer duas perguntas, tá? E gostaria que vocês pudessem responder levantando as mãos, ok? Então a primeira pergunta é, quem de vocês já participou ou está participando do nosso fundo de Private Equity? Eu pediria para vocês levantarem a mão. Vocês têm um ícone aí chamado Raise Hand. Exatamente. Quase 8 mãos levantadas aqui, então umas 8 mãozinhas aqui. Eu não estou vendo aqui. É que eu acho que talvez só tenha aparecido para mim, mas então teve tá bastante bom. gente que levantou a mão, então muita gente já te conhece, muita gente já está feliz então aí tá bom. de poder ter investido junto com você. A segunda pergunta, para eles, seria o seguinte, quem já ouviu falar de SPAC? Por favor, levanta a mão. Quem já ouviu falar de SPAC? Por favor, levanta a mão. Tema bastante comum, show. Aqui tiveram quase 15 pessoas que levantaram a mão. Tá bom. Então, a terceira pergunta é, quem já investiu em algum SPAC? Poucas, então, as que levantaram, poucas pessoas. Então, tá bom. Então, ok, vamos começar. Então, obrigado por estarem se disponibilizando agora logo de manhã. E primeiro eu começaria explicando por que nós estamos nessa nova jornada, chamada SPAC. SPAC, como vocês devem imaginar, aqueles que sabem e aqueles que não sabem, é uma sigla em inglês que traduz Special Purpose Acquisition Company. Em outras palavras, é uma companhia de propósito específico para uma aquisição de uma companhia. Em outras palavras, SPAC, se a gente pudesse fazer uma analogia com o fundo de Private Equity, o fundo a gente levanta recursos de um lado e a gente vai procurar
N empresas. No nosso fundo, nós estabelecemos que seria alguma coisa entre 5 a 7 companhias. Então, o dinheiro entra no fundo e o fundo vai procurar esses chamados targets. Aqui, no SPAC, a gente procura o recurso que entra nessa SPAC, ou seja, em vez de entrar num fundo, entra no SPAC. E esse dinheiro não vai procurar N empresas, vai procurar uma única empresa. Logo, no fundo, são N empresas, a gente procura empresas menores para diluir o risco do total do fundo. Na empresa, na SPAC, a gente procura uma única empresa maior. Para o quê? Para fazer uma fusão com a SPAC. Porque a SPAC, quando eu levanto o dinheiro com vocês, ela já é uma empresa pública na Nasdaq. Quando eu pego essa outra empresa e junto, ela vira uma empresa listada na Nasdaq. Portanto, a gente vai procurar, sob o ângulo do SPAC, empresas mais maduras, com negócio mais consolidado, maiores, pronto para fazer essa fusão e imediatamente no dia seguinte ela automaticamente estar listada. Essa é a ideia do SPAC. Muito bem. E por que resolvemos fazer essa empreitada? Porque o nosso fundo de Private Equity, o Fábio vai fazer a apresentação em seguida, não só explicando melhor o que é uma SPAC, mas também vai falar de como nós estamos no nosso fundo. Mas, para adiantar, eu diria que nós fizemos uma coisa totalmente diferenciada. Em menos de um ano, para dizer 11 meses de existência do fundo, nós fizemos 5 investimentos. Quando normalmente, e olhe lá, hein, o pessoal costuma fazer 1, no máximo 2. E com isto, a gente já tem mais de 70% do dinheiro levantado já compromissado, ou seja, já investido. E agora, nós estamos numa fase que nós estamos em avançadas negociações e diligências de para mais ou 2 ou 3 negócios. E isto significa que, num prazo de 2 meses, nós já vamos ter investido praticamente 100%. E o que eu faço? Está aqui do meu lado o Guilherme e está o Fábio do meu time, que juntos lideramos. Eu tenho que fazer esses meninos trabalharem, não dá para ficar parado, né? Então, a ideia foi, em vez de levantar o dinheiro do segundo fundo nosso, a gente não fazer e levantar dinheiro para o SPAC. Vocês vão entender o racional. Porque no nosso primeiro fundo, vocês sabem que a gente fez o primeiro fundo de Private Equity no mundo, acessível a pessoas físicas, com um ticket de apenas R$150 mil. E o que aconteceu? Sucesso total, levantamos 1,4 bi, com 5.400 clientes, investidores. Ora, obviamente que 5.400 vieram atraídos por o quê? Pela atratividade do retorno. E o que significa isso? Mas o pessoal tinha muito medo de risco, porque não sabia o que era Private Equity. Então, nós colocamos esse time de excelência para ajudar a mitigar o risco, para a gente não errar, e com isso a gente conseguiu atrair. Mas reparem que, na verdade, esses 5.400 pessoas mal conheciam o que era Private Equity. Na verdade, foi um cheque em branco dado a mim e ao time, acreditando e confiando no sucesso do nosso track record, que é isso, das coisas que a gente fez no passado. Por exemplo, o investimento na XP. Ou seja, a gente tem um track, vamos chamar assim, um registro, de sucesso de mais de 35% ao longo de 22 anos. E por isso conseguimos atrair esse dinheiro e essas 5.400 pessoas. Mas, a bem da verdade, o pessoal ainda está numa fase de aprendizado sobre o que é verdadeiramente o Private Equity. Então, a gente resolveu não levantar o fundo. Por quê? O segundo fundo. Por quê? Porque eu gostaria de, no nosso linguajar do futebol, fazer um gol. O que é o gol? É devolver o dinheiro de algum investimento feito ou realizado, ou seja, vendendo a companhia, para ele sentir a diferença de uma Selic para uma taxa interna de retorno. Essa é a ideia. Então,
logo, logo nós vamos produzir as saídas, as vendas das empresas. Tá? Enquanto isto, nós estamos levantando o SPAC, porque o SPAC é uma coisa, embora com analogia com o Private Equity, ele é um produto diferente, principalmente no aspecto liquidez. Liquidez por quê? Porque em vez de ficar bloqueado o dinheiro por 5 anos, embora a gente tenha criado um mecanismo de liquidez no nosso fundo de Private Equity, aqui no SPAC, vocês vão ficar bloqueados durante o prazo de 2 anos, que é o prazo que nós temos para procurar um negócio. Entretanto, com esse time e com a força de originação que o ecossistema da XP nos traz, muito provavelmente a gente vai fazer em curto espaço de tempo. A nossa sinalização é menos de 6 meses. Então, com isso, vocês, depois que a gente achar o negócio, fundir o negócio, empresa listada, liquidez imediata. Tá? Detalhes do fundo, o Felipe vai falar. E o último ponto, antes de a gente começar a apresentação, que eu chamo a atenção, é o seguinte. Reparem que numa SPAC, e por isso que lá fora o pessoal chama SPAC de empresa cheque em branco. Olha a similaridade do que aconteceu com o nosso fundo de Private Equity, quando eu falei que nós atraímos 5.400 pessoas com o conceito de cheque em branco. Então, o que essas companhias têm de similaridade, tá? De ser cheque em branco? É acreditar no sponsor. Quem são os sponsors? Nós, os gestores. Tá? Acreditando que a gente consegue fazer coisas diferenciadas, atrair empresas diferentes. Tá certo? Muito bem. Então, com isto, tá? É só mais um ponto. Originalmente, essa captação de recursos é lá fora em dólar. E aí, o time do Felipe conseguiu criar esse mecanismo chamado um fundo feeder, tá? Onde tudo permanece em dólar, hein, pessoal? Mas nós vamos pegar o dinheiro de vocês em reais e converter em dólar. Portanto, vai ter gente que vai perguntar, mas eu não estou confortável com exposição em dólar. E vai ter gente que vai gostar de estar tendo alguma aplicação em dólar. Tá? Para aqueles que têm um certo receio, eu te diria o seguinte, nós não vamos fazer hedge cambial, porque custa muito caro. Mas a gente certamente vai procurar empresas de alto crescimento, que é um hedge natural. Vou dar um exemplo. Se a empresa cresce 30% ao ano e tiver uma desvalorização de 10%, o delta ainda é 20%. Então, por isso que o hedge natural, a gente sempre procura empresas de alto crescimento, para não ter surpresas negativas pela exposição cambial. Tá? Então, com isso, eu encerro e peço para o Fábio fazer de uma forma bastante didática essa introdução sobre SPAC e depois a gente avançar para discussões que vocês coloquem as perguntas. Tá bem? Muito obrigado. Valeu. Antes de passar para o Fábio, só relembrando que a gente tem aqui também a sessão de Q&A, quem tiver dúvidas pode mandar por aqui, e aqui a gente está tratando do fundo XP SPAC, tá? Não é do HPX. Tá? Bom, pessoal, eu vou repetir alguns pontos do que o Chu falou sobre o que é um SPAC, mas porque é importante que todo mundo entenda do que a gente está falando aqui. Então, primeira coisa a ficar clara, o SPAC é uma companhia. Para todos os efeitos, até jurídicos, ele é uma companhia. Ele é uma companhia que faz um IPO, como qualquer outra companhia. Então, ele vai lá na bolsa, se apresenta para os investidores colocam um dinheiro no SPAC, né, na companhia, e o dinheiro fica lá. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Normalmente, uma companhia tem uma operação. Ela investe esse dinheiro para crescer a operação dela. No caso do SPAC, o objetivo dele é fazer um investimento em uma outra companhia, que eu vou chamar aqui de XYZ. Então, apesar dele ser uma companhia, ele se assemelha muito a um fundo de private equity, porque ele levantou um capital para fazer um investimento em uma outra empresa, nessa XYZ. Esse investimento, lembrando, como o SPAC é uma companhia, esse investimento é uma fusão. Então, você tem um SPAC, ele coloca um dinheiro na empresa XYZ, é feita uma fusão e eles viram a mesma coisa.
para a companhia XYZ, que recebe o investimento do SPAC, além do investimento, do capital, ela tem um segundo benefício, que é um IPO indireto. Porque, lembrando, o SPAC é listado na Bolsa. Quando a companhia XYZ se junta com o SPAC, ela passa a ser listada na Bolsa. Então, para a companhia investida, para a empresa XYZ, é um jeito dela fazer IPO. E logo eu vou comentar por que é um jeito que pode ser melhor do que um IPO tradicional. Vocês, né, investidores, o que vocês devem buscar quando investem no SPAC? É muito parecido com um fundo de private equity, como o Chu já mencionou. Vocês vão investir, na verdade, numa casca que tem um time e esse time vai procurar uma companhia para investir. Então, vocês têm que buscar um time que tenha track record, né, história de execução com qualidade e que busque sempre trazer retornos, ou seja, fazer um bom investimento. Lembrando aqui que o SPAC faz uma fusão, é um investimento, diferente de um fundo de private equity que faz vários. Tá? Aqui é uma transação só. Esse capital que é levantado pelo SPAC vai ficar numa conta que ninguém pode mexer. Tá? No caso, e eu logo vou falar um pouco mais, no caso do nosso SPAC aqui da XP, são 200 milhões de dólares, ele só pode ser usado para fazer essa fusão com a empresa operacional XYZ, que a gente ainda não sabe qual é. Tá? Se essa fusão não acontecer em até 2 anos, 24 meses, o dinheiro volta para os investidores. Se a gente achar uma empresa para ser feita essa fusão antes desses 2 anos, a gente apresenta para o conselho do SPAC, o conselho aprova, aprovado no conselho vai para os acionistas. Os acionistas são os investidores, tá? E os investidores do SPAC têm que aprovar essa fusão. Aprovada essa fusão, aí sim é feita a transação. Tá? Como eu disse, a empresa operacional daí, né, a XYZ, passa a ser listada na Bolsa de Valores, e aí vira uma operação de bolsa normal para aquela empresa. É como se ela tivesse feito o IPO, as ações estão na bolsa, é vendido e comprado todo dia, se a empresa está performando bem, o preço da ação sobe, normal. O SPAC busca em média 200 milhões de dólares, vai ser o nosso caso aqui, limitado a 10% para cada investidor. Então, depois o Manfredini vai destacar esse ponto, existe esse limite regulatório. Esses 200 milhões de dólares, ou seja, hoje em dia vai 1 bi 100, quase 1 bi 200 de reais, que é feito para uma transação, ele vira o free float da companhia. Então, a companhia vai ter, da XYZ, né, ela tem já investidores, um sócio, um fundador, um empresário, ele vai receber os 200 milhões de dólares, esses 200 vão comprar, entre aspas, uma participação na companhia, e essa participação que vai ser o free float negociado na bolsa. Então, esse é um SPAC. Por que um SPAC é um jeito interessante de se investir, né, para os investidores? Ele é um jeito de vocês fazerem uma parceria com um gestor que busca investimentos fora da caixa, diferentes, mas que tenham retornos atrativos, como em um private equity, tá? Aliás, de empresas que atualmente são privadas, então, como em um private equity, mas com o benefício de que, logo após a fusão, existe uma liquidez. Por quê? Porque a empresa está listada na Bolsa. Então, ele tem esse benefício versus o investimento em private equity. Se a transação não for realizada, você tem um risco que está limitado. O dinheiro volta para os investidores. Tá? Aliás, enquanto o dinheiro fica na conta do SPAC, ele está rendendo letra do Tesouro Americano. Tá? É um pequeno rendimento, melhor do que nada, mas, obviamente, não é o foco de ninguém aqui. Por que é uma estrutura interessante para as empresas? Tá? O primeiro motivo é o mesmo que para o investidor. Você faz uma parceria com um gestor. Então, quando uma empresa faz um IPO, ela vai para a Bolsa e foi para a Bolsa e tem um monte de investidor que é investidor de Bolsa que não está lá participando do conselho, dando ajuda estratégica para essa empresa.
Aqui é como se fosse uma parceria com um investidor de private equity. Então, o investidor participa do conselho, ajuda a empresa a elaborar as estratégias de futuro, existe uma parceria com alguém. E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante para destacar aqui, quando uma empresa faz um IPO tradicional, é um processo longo, cansativo para a empresa e muito incerto. Por quê? Porque você, no IPO, contrata os bancos, faz toda uma diligência interna, aí fala com uma infinidade de investidores para, na última semana, depois de vários meses de trabalho, você saber qual vai ser a precificação da sua transação. Então, tem aquela... Vocês devem estar acostumados a ver aí, até em notícia ou como investidores, que a empresa saiu abaixo do range, no topo do range, no mínimo do range. O que é isso? Né? Isso é o preço que vale a ação da empresa, e a empresa só descobre isso no último dia. Por isso que tem muita empresa que faz todo o processo de IPO, chega lá no fim, desiste, porque não gostou do preço. Aqui no SPAC é diferente. Como é uma transação privada entre o gestor e a empresa já sabe todos os termos da transação desde o início. A gente analisa a empresa, vai fazer uma proposta igual ao que a gente faz no fundo de private equity. Tá? A empresa gostou da proposta? Legal, vamos seguir em frente com todo o processo. Não gostou? Vida que segue. Tá? Mas para a empresa tem muito mais certeza aqui. Fábio, isso ajuda a trazer mais empresas para o próprio mercado, tá? Mais empresários que se interessem. Fábio, aqui, deixa eu explorar o seguinte. O que o Fábio está querendo dizer com isso? Porque, obviamente, que ao procurar empresas maiores, nós estamos disputando com empresas e que bancos de investimento vão querer levar para fazer o IPO aqui. Então, isso que ele está falando é para dizer que nós temos, tá, ângulos, tá, de argumentação para a gente ganhar essa competição, ou pelo menos competir com os banqueiros, tá? De atrair negócios interessantes. Por isso que ele está explicando por que é bom para a empresa, porque esses são os argumentos que a gente vai chegar nas empresas para convencer a fazer com a gente. E tem um ponto adicional até. Aqui o nosso SPAC ele vai ser listado nos Estados Unidos, no nosso caso na Nasdaq. Então, a gente vai falar com empresas que se adequam e que se beneficiariam de estar listadas na Nasdaq, não é aqui na B3. Tá? Então, por que a XP foi listada na Nasdaq? Por que a Stone foi listada na Nasdaq? Empresas de alto crescimento que têm um modelo de negócio mais bem valorizado quando listam lá fora. Então, tem esse benefício adicional para a empresa. Bom, por causa dessas características que eu falei, SPAC é um produto que existe há 40 anos, mas até por causa dessas características, ele começou a crescer muito nos últimos anos, especialmente aí em 2020. E em 2021, em 5 meses, já até superou o que foi feito de IPOs de SPAC em 2020. Em 2020, metade dos IPOs nos Estados Unidos foram de SPACs. Tá? Foi 83 bilhões de dólares captados. Em 2020, já superou esse número. Bom, explicado o que é SPAC, eu vou falar um pouquinho aqui do XPAC, que é o nosso SPAC aqui da XP. Tá? Então, o time é esse que está aqui com vocês. É o mesmo time que lidera a nossa área de Private Equity aqui. Então, tem o Chu vocês conhecem, tem mais de 40 anos de experiência, 20 anos de experiência em economia real, tá? Em operações, e mais de 20 anos em Private Equity, tendo feito algumas transações icônicas no mercado, como o Odontoprev, a Stone e, especialmente, a própria XP. O Guilherme, que está aqui também, está ao meu lado, a gente está na mesma sala, tem mais de 15 anos de experiência também em Private Equity, é um sócio aqui da XP, diretor da área de Private Equity e ex-sócio da 20. E eu vou ser o diretor financeiro do SPAC, também sou um sócio da XP, diretor aqui da área de Private Equity, tendo mais aí de 12 anos de experiência em Private Equity no Brasil. Como eu comentei, o SPAC é uma companhia, então ele tem uma diretoria, que somos nós, e ele tem um conselho de administração. E aqui é um ponto importante, porque o conselho de administração agrega valor no SPAC a ajudar a achar
em qual empresa investir, com comentários, com sugestões e com contatos, e depois na empresa investida também. Então, é mais gente, mais cabeças pensantes para ajudarem aqui. Pensando já nisso, a gente buscou montar um conselho experiente e com experiências complementares. Então, a gente trouxe a Ana Cabral Gardner, ela tem mais de 25 anos de experiência em mercado de capitais, ela foi a ex-diretora-geral da Goldman Sachs para mercado de capitais na América Latina. A gente trouxe o Camilo Ted. O Camilo Ted é o CEO de uma grande farmacêutica, da GSK, para a área de Consumer Healthcare aqui na América Latina. Já teve a mesma posição na Pfizer e na Merck. A gente trouxe o Denis Pedreira, que é o diretor-geral para a América Latina da Prosus. Se vocês pesquisarem no Google depois Prosus é uma das maiores empresas de investimento em tecnologia no mundo. Aqui no Brasil, eles são donos do iFood e da OLX. E a gente trouxe o Marcos Peixoto, que é o diretor-geral aqui da XP para toda a área de renda variável, é um sócio da XP e membro do comitê executivo da companhia. Então, vejam que a gente tentou fazer um mix de experiências aqui com mercado de capitais, fundos de ações, consumo e saúde, e o Camilo traz também essa parte de operação, e o Denis, que traz essa parte de serviços financeiros e tecnologia. Como eu disse, né, o que é importante quando você investe no SPAC? É o track record do gestor. Tá? Então, aqui a gente traz um pouco do que a gente, o time aqui, né, eu, o Guilherme e o Chu já fizemos na nossa história. Como eu comentei, tem casos icônicos aqui, como a própria XP e a Stone, transações lideradas pelo Chu, que na soma hoje valem quase 50 bilhões de dólares na Nasdaq, empresas que foram listadas na Nasdaq. Vitro, que é uma empresa de educação aqui de Santa Catarina, foi uma transação que eu e o Guilherme lideramos aí antes de entrar aqui na XP, também listada na Nasdaq. Tem o Odontoprev, uma empresa da B3, a Cruzeiro do Sul, que recentemente fez o IPO na B3, o Madeiro, que é uma das maiores redes de restaurante do Brasil, que vocês conhecem. Então, aqui a gente mostra que, é um time que tem experiência em execução. No total, a gente já fez mais de 50 investimentos ou transações aqui no Brasil. Tem um outro diferencial que só a gente tem e nenhum outro investidor, nenhum outro, a gente chama de sponsor de SPAC, tem no Brasil, que é o acesso ao ecossistema da XP. Por que isso é importante? Porque isso traz uma capacidade de originação de transações que ninguém mais tem. Deixa eu mostrar como isso funcionou para o nosso fundo de Private Equity. Então, lembrando, o Chu comentou, né, o nosso fundo de Private Equity foi captado ano passado, é um fundo de 1,4 bilhões de reais, com foco em empresas médias. Tá? Então, investimentos de 150 a 250 milhões de reais. Aqui já é um ponto para destacar. Não tem um conflito com o SPAC. Por quê? Porque aqui a gente olha empresas médias e o cheque vai médio de 200 milhões de reais. No SPAC é um cheque de mais de 1 bilhão de reais. É quase o tamanho de todo o nosso fundo de Private Equity. Então, outro tipo de empresa. Bom, em apenas um ano, o nosso fundo aqui de Private Equity analisou mais de 400 oportunidades. São 456 em um ano. Na época da captação, o Chu falava que se o ano fosse bom, a gente ia ter 200 oportunidades. Por que a gente teve esse número gigantesco? Porque quase metade dessas oportunidades foram originadas pelo ecossistema da XP único. O que é esse ecossistema? São os agentes autônomos, é a área de crédito da XP, é a área de relacionamento com empresas da XP. Tem N áreas aqui da XP, e acho que especialmente os agentes autônomos que estão espalhados no Brasil inteiro, que estão o tempo inteiro falando com empresas e empresários e vendo o que ajuda essas empresas e esses empresários. E, em vários casos, eles trouxeram para falar com o nosso fundo de Private Equity. Da mesma forma, eles vão trazer para falar com o SPAC, empresas já maiores que querem ser listadas na bolsa lá fora. E não foi só quantidade de oportunidades que esse ecossistema trouxe, foi qualidade também.
Então, em um ano, como o Chu falou, a gente investiu 70% do capital do fundo em 5 transações. Todas essas 5 transações foram proprietárias, ou seja, nenhum outro fundo estava olhando, a gente fez sozinho, sem competição, e foram originadas por esse ecossistema da XP. De novo, ninguém mais tem isso. É um acesso a oportunidades única no mercado. E como o Chu já comentou, muito em breve a gente vai fechar, fechar é uma palavra ruim, mas fazer quase 100% do capital do nosso fundo de Private Equity já investido. Tá bom, falei aqui do time, falei dos diferenciais que a gente tem, mas no que a gente vai buscar investir no SPAC? Então, aqui a gente mostra um pouco disso. A gente tem 5 setores foco: saúde, educação, consumo e varejo, serviços financeiros e tecnologia. Se vocês notaram bem, há 2 slides atrás, quando eu mostrei o nosso track record, eu mostrei exatamente desses setores. Então, a gente está propondo fazer no SPAC exatamente aquilo que a gente já sabe fazer. Em termos da empresa, né, o que a gente busca na empresa que está num desses 5 setores? Primeiro são pessoas, então tem que ter um time de gestão já muito forte. De novo, é uma empresa que tem que estar pronta para ir para a Nasdaq. Então já tem que ter um time de gestão forte e a gente vai ter um sócio, esse sócio tem que estar alinhado com a visão de futuro com a gente. Segundo, modelo de negócios. Se vocês derem uma olhada em SPACs recentes nos Estados Unidos, eles fizeram investimentos em empresa de bateria para caminhão elétrico, empresa que viaja para a Lua. Teve caso de empresa que viaja para a Lua. Não é o que a gente está propondo aqui. A gente quer uma empresa de modelo de negócio já comprovado, que já tenha receita, que já tenha lucratividade e que tenha um forte crescimento. Esse forte crescimento vem, entre outras coisas, de vantagens competitivas claras que ela tem que ter no mercado em que ela está. E, por último, sempre reforçando, a empresa tem que estar pronta para ir para a Bolsa, para a Nasdaq. Então, ela tem que ter uma plataforma de ESG, de governança e tudo que ESG envolve, já muito bem estabelecido. No fundo, o que a gente está buscando aqui? É investir numa boa empresa que a gente consiga identificar e o resto do mercado ainda não conseguiu, para gerar retorno de longo prazo. Tá? A gente está buscando investir numa empresa que a ação dobre e triplique ao longo do tempo. Então, resumindo um pouco do que eu falei aqui, o que a gente tem para oferecer no nosso SPAC? Né? Na nossa visão, o time executivo que está entre os melhores do mercado, suportado por um conselho de administração com experiências complementares. De novo, a gente vai investir numa empresa que, apesar de ser listada na Nasdaq, ela é brasileira, focada no Brasil, que é o que a gente conhece, onde a gente sabe fazer. Esse ecossistema da XP é único para nos trazer oportunidades de investimento que ninguém mais está olhando. Tendo tudo isso, a gente tem já uma tese de investimento com critérios sólidos do que a gente vai buscar nessa empresa. E com todos esses 4 pilares, a nossa expectativa é, apesar da gente ter 2 anos para investir, a gente quer fechar uma transação num prazo muito mais curto do que isso. Por que isso é importante? Porque, como eu disse, o dinheiro vai estar parado ali rendendo letra do Tesouro Americano. Quanto antes a gente investir, mais rápido o nosso investidor tem um retorno de equity. Por isso que é importante toda essa capacidade de execução que a gente tem. Manfredini, quer comentar um pouco aqui do trend? Vamos lá. Então, assim, diante de tudo que a gente falou, a gente está falando aqui da estrutura do SPAC lá fora, né? E o que a gente criou aqui dentro da nossa plataforma de fundos? Uma estrutura de um fundo local em que a gente vai dar acesso ao IPO do SPAC lá no mercado norte-americano. E a ideia é mostrar um fundo passivo, monoativo, de aplicação mínima de R$50 mil, para investidor qualificado, em que a liquidação, né, ela vai ser casada exatamente com a liquidação do IPO lá fora, né? Então, isso deve estar programado aqui, no slide está dia 28, mas está errado, isso deve estar programado ali para o dia 6 ou 7 de junho. O que é importante falar? Quando você acessar o fundo, né, o Trend XP SPAC, você está fazendo esse investimento em reais,
automaticamente vai ser feita uma conversão para dólares, esse dinheiro vai ser enviado lá para fora e vai ser acessado o SPAC. O que acontece, né? Então, esse é um produto em que você vai ter, de fato, a oscilação da variação do dólar ao longo do tempo, né? Porque, como o próprio Fábio comentou, ele é um produto que ele lá fora, durante muito tempo, ele vai carregar apenas treasury, né? Então, o produto aqui local, ele só vai ter a oscilação do dólar. E a partir do momento em que você faz essa fusão, né, em que você tem essa aquisição da empresa dentro desse IPO lá fora, ele passa a ser um produto com, de fato, volatilidade de um produto de renda variável. Tá? Então, é importante falar, até para alinhar a expectativa, que esse vai ser um fundo monoativo, com uma empresa listada lá fora e com exposição em dólar. Tá? Outro ponto importante é que, de fato, esse vai ser um produto que ele nasce lockupado, né? Então, ele nasce fechado para qualquer tipo de movimentação. Tá? E esse lockup, ele está estipulado pelo prazo de 2 anos, que é o tempo que o time aqui de gestão tem para encontrar a empresa aqui dentro do mercado local e fazer essa fusão. Tá? Só que a partir do momento em que for feita essa fusão lá fora, esse lockup ele é quebrado e esse fundo ele passa a ser um fundo líquido. Tá? Ele passa a ter o cota de resgate em 5 dias, com liquidação em D+3. Ou seja, a gente foi até um dos fatores que a gente falou de diferencial de investimento dentro desse mundo de SPAC, que é a questão de você ter acesso a uma classe de alternativos, mas que você tenha uma liquidez praticamente imediata. Tá bom? Vamos lá. Quer entrar aqui na parte de perguntas e a gente reforçar alguns pontos? Aí eu passo a bola para o Chu, para o GG e para o Fábio. Podemos. Tá, veja só, teve uma primeira pergunta que a gente já respondeu por escrito, mas só para reforçar. Lembre-se que esse fundo chamado Trend, ele vai investir no nosso SPAC. Ele não entra, vocês não estão entrando direto no nosso SPAC. Então, tudo isso foi feito por causa do problema do dólar lá fora, tá certo? Logo, o que vocês vão pagar, tá, em relação à taxa de administração e taxa de performance é sobre o fundo. Então, por isso é que tem aí a aplicação mínima de 50 mil, tá? Taxa de administração de 0,5% ao ano e 5% de taxa de performance, ok? Mas isso por causa da gestão do fundo, ok? Lá fora, lá no SPAC, não tem taxa de administração. Por quê? Porque lá é uma companhia, não é um fundo, tá certo? Muito bem. E a taxa de performance que a gente cobra, a gente recebe em número de ações, ok? Portanto, uma coisa é o SPAC, outra coisa é esse fundo que vai proporcionar a vocês, tá, um retorno sobre o que aconteceu no SPAC. Alguém está perguntando se pode aplicar diretamente lá fora e qual o mínimo. Muito bem. Sim, pode ser aplicado lá fora. Lá fora não tem, na verdade, um mínimo, tá? Agora, obviamente que lá fora está sendo conduzido pelo nossa área de investment banking, junto com o do Citibank. E como é que funciona num IPO? Porque efetivamente é um IPO lá fora, do nosso SPAC, tá? Existe um dia onde se compila todas as ordens, que a gente chama de Book Building Day. Então, ele olha e vai ver se vai preencher os 200 milhões de dólares. Obviamente que vão ser beneficiados as ordens maiores. Então, vocês viram na apresentação que o Fábio colocou 20 milhões de dólares, que é o máximo permitido por um investidor. Ora, como lá fora os investidores que nós estamos falando são grandes, são instituições, são hedge funds, são family offices, então não é difícil deles virem com 20 milhões, 10 milhões de dólares por tacada. Então, significa que alguém que vai colocar lá 20 mil dólares, achamos muito difícil que ela vingue. Então, não tem um valor mínimo, mas tem esse processo. Portanto, para investir diretamente lá fora é possível, procurando o Citibank ou o nosso área do Investment Bank da XP, mas teria que entrar com um número bastante razoável, bastante significativo. Uhum. Qual foi a pergunta que você quer responder? E aí eu acho que até nessa linha é importante falar que aqui nosso fundo, né,
por se tratar de um veículo que vai acessar o IPO lá fora, a gente também está limitado a esses 10%. Por isso que o nosso fundo local, o Trend XP SPAC, ele tem um limite de 20 milhões de dólares. Tá? Então, a gente aqui está tratando o fundo com o modelo de ordem de chegada. Tá? Então, as primeiras ordens que forem ocupadas até chegar nesse limite de 20 milhões, elas vão ter essa possibilidade de entrada dentro do SPAC. Depois disso, infelizmente, a gente tem que fechar o fundo para novos aportes. Portanto, a resposta final para o Barleta, que fez essa pergunta, é o seguinte, tá? Se o teu cliente tem condições de fazer um aporte bastante razoável, pode fazer direto. Mas, caso contrário, é melhor fazer aqui, porque aqui o limite mínimo é apenas 50 mil reais. Ok, Barleta? Muito bem. Teve uma outra pergunta sobre retorno. Vamos falar de retorno. Enquanto o nosso fundo de Private Equity, a gente sinalizava que para uma conjuntura de juros reais, há uma Selic de 2 e agora 2,75, a gente tinha sinalizado alguma coisa entre 15% a 20% de retorno do nosso fundo de Private Equity. E eu brincava sempre dizendo que rezem para que entre uma Odontoprev e uma XP na nossa carteira, porque aí podia dar 30%, 40% ou mais. Muito bem. Obviamente que eu não posso fazer a mesma coisa agora para o SPAC. Por quê? Porque ela será listada, é uma companhia aberta. Em outras palavras, não dá para comprar demanda e oferta e expectativa futura de resultados da companhia que vai ser fundida. Portanto, se nós mesmos não sabemos qual companhia será que nós vamos procurar, é muito difícil sinalizar retorno. Por outro lado, tendo dito isto, eu diria o seguinte, esse é um time que procura negócios bons. Tá? Portanto, tenham com confiança de investir, porque certamente a gente vai encontrar empresas com alto crescimento e, portanto, com grande upside de retorno. Obviamente que a gente está entrando no SPAC para dar para vocês o velho chavão que eu costumo usar, que é tentar dar um retorno porrada. Alguém perguntou se este processo de listar na Nasdaq é simples e rápido. Tá? Não é tão simples e não é tão rápido. Tá? Existe sempre burocracias. Na verdade, eu estou entendendo essa pergunta referindo-se à companhia target que nós vamos procurar, tá certo? Então, veja só, nós já passamos a XPAC, portanto, o nosso SPAC já está em processo de Nasdaq, só está esperando a aprovação da CVM dos Estados Unidos, que chama-se SEC. Tá? Portanto, esse processo todo está sendo feito pelo nosso SPAC. Quando a gente encontra a empresa, ela simplesmente tem que ter certos requisitos enquadráveis ou qualificáveis para entrar na Nasdaq. Portanto, ele passa a ser mais simples, sim, mas nesse ano, ok? Qual a vantagem de se investir agora, tá? E esperar 2 anos no máximo até a liquidez versus a pessoa que acompanha a transação entrar no dia que a transação de fusão entrar? Muito simples. Você entrando agora, tá? Você está entrando, na verdade, não você, mas o investidor direto e o fundo, tá? Vocês estão entrando a precificação de $10. Esse é o padrão do SPAC. Quando acontecer a fusão, eu não sei se vai estar 10, 11, 12 dólares. Tá? Portanto, tem um diferencial importante. Portanto, em outras palavras, vocês estão entrando agora confiando na gente e na nossa capacidade de gerar negócios bons e, portanto, retorno. Portanto, vocês têm a vantagem, primeiro, de garantir que vocês estão alocados nesse deal. E, segundo, ter o benefício de um retorno se a gente encontrar um negócio bastante interessante. Por quê? Porque a expectativa é que vai comandar o preço da ação na Bolsa. Muito bem. Aí alguém está perguntando por que não investir diretamente lá fora, já que não há taxa de administração performance? Não seria uma vantagem? Como eu expliquei, aqui a vantagem é você colocar 50 mil reais, 100 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão. Lá fora, você vai ter que concorrer com os grandes bolsos, investindo em dólar, e ver se você vai sobrar ou você vai estar dentro.
Portanto, não é garantido. Aqui, a gente garantiu um slot. A gente garantiu 20 milhões de dólares para entrar no SPAC. Lá fora, mesmo que você tenha 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, pode ser que você não esteja garantido. Upside seria na fusão, dá para esperar um ganho nesse momento ou será ao longo tempo? Na verdade, eu acho que existem alguns componentes subjetivos na precificação da ação. A primeira delas depende do nosso time e da percepção que o mercado americano terá sobre nós, nosso time de gestão. Se eles acreditarem que a gente, tudo que a gente contou, que o Fábio contou é verdade, pode ser que eles acreditem que a gente tem a capacidade e pode já subir de 10 dólares para alguma coisa. Tá? Menos provável. Tá? Agora, se ocorrer a fusão e na hora que a gente der o disclosure disso, tá? E se o pessoal interpretar que esse negócio que nós estamos trazendo gera muito upside, aí pode já subir bastante. Tá? Então, o ganho, eu não posso te precisar qual o momento que você vai ter que realizar. Isso vai de cada um. Tá? O fato de você ter ganho de 10% ou 20% pode ser aparentemente muito, mas também pode ser que esse negócio que a gente vai trazer possa trazer 100%, 50%. Não sei te dizer. Portanto, vai ter que fazer uma análise como se faz sobre cada ação que você vai comprar quando você olha e analisa os negócios em bolsa. Exato. Bom, pessoal, então agradecer a presença de todos. Aqueles que realmente ainda tiverem com alguma dúvida, podem encaminhar aí para os bankers. Aqui a gente, do time de distribuição, está à disposição aí para ajudar no que for necessário. O nosso produto local já está aberto para locação, tá? E a aplicação vai ter que ser feita via o banker. E, mais uma vez, reforçar, né? Então, a gente tem aqui, de fato, um produto extremamente sofisticado, dentro do universo de alternativos, com um time de primeira linha, um time que já mostrou muito resultado ao longo dos anos, né? Então, tem uma oportunidade bastante interessante de diversificação em termos de investimento, e eu acho que é uma oportunidade aí que a gente tem que olhar aí pelos próximos dias, até porque, como eu falei, a gente tem tanto uma limitação de capacity aqui dentro do produto local, como também tem o próprio processo do IPO que já está próximo e deve acontecer ao longo da próxima semana. Mais uma vez, obrigado a todos, estamos aqui à disposição e até a próxima.